Bonjour! Hoje eu vou conversar com você sobre um assunto polêmico: tradução. É possível aprender com tradução ou não? É válido fazer tradução ou não? É proibido fazer tradução ou não? Então, nós temos várias opiniões de vários professores, porque cada professor vai adotar uma metodologia diferente. Isso é normal. Então, eu já trabalhei em escolas nas quais, em uma escola na qual nós traduzíamos o trabalho, o ensino era feito a partir da tradução. E também já trabalhei em várias escolas nas quais era proibido traduzir. Inclusive, se o professor traduzisse alguém, a coordenadora passasse no corredor e ouvisse o professor falando em português, ele era até mandado embora, né? Porque era uma coisa muito séria. Então, eu já trabalhei com os dois extremos. Hoje, como eu faço com os meus alunos nas aulas online? E também faria se fossem aulas presenciais. Eu não coloco a tradução como um pecado terrível, mas eu não trabalho com a tradução. Então, como assim? Eu dou aulas no idioma, eu ensino o idioma, eu ensino francês em francês nas aulas síncronas. Mas se o aluno tiver alguma dúvida, as aulas síncronas, para você que não conhece o termo, são as aulas ao vivo. Então, se eu dou aulas ao vivo pelo Skype, por exemplo, eu falo em francês com o aluno desde o começo, mas se o aluno tiver alguma dúvida, então eu ajudo o aluno. Eu traduzo uma palavra, alguma coisa, porque eu não vou deixar o aluno com uma dúvida. Há pessoas que carregam dúvidas por anos. Eu já tive alunos, inclusive, que chegaram para mim já no intermediário, no avançado, e tinham dúvidas porque eles não tinham feito a comparação com o português. Então a pessoa carrega por anos aquela mesma dúvida. Então eu não acho que isso seja uma coisa boa. Não tem problema usar a tradução de vez em quando. Eu só não trabalho com a tradução o tempo todo. Já nos meus cursos online, eu equilibro um pouco isso. Então, às vezes, eu trabalho em alguns momentos só com o francês e em outros momentos eu explico em português, porque, na realidade, a nossa primeira língua, aqui no caso do Brasil, é o português. Então, a gente vai fazer essa comparação. É normal fazer essa comparação. Então, você vai comparar. Isso é normal. Agora, por que eu não uso a tradução? Por que eu não fico traduzindo o tempo todo, dando uma frase em francês para traduzir para o português ou vice-versa? Porque naquele momento de aula, o aluno, é interessante que o aluno tenha uma imersão no idioma, que ele ouça o idioma o tempo todo, porque isso não vai acontecer na vida dele em outros momentos. Então é importante que pelo menos naquele momento ele tenha aquele idioma o tempo todo, ele ouça muito. É importante que ele me ouça falar no idioma, que a gente tenha um ambiente como se fosse no país no qual as pessoas falam esse idioma. Então esse é um motivo. Outro motivo é para que ele tem o hábito já de ouvir o idioma, de reproduzir, ele faça aquele exercício, que é um exercício que talvez seja mais difícil no começo, é claro, é um pouco mais difícil no começo, mas que depois vai ficando natural. Então eu começo a falar com o aluno no idioma desde o começo e depois de um tempo é natural que o aluno me responda naquele idioma e que ele entenda, não fica uma coisa artificial. Quando você começa aquilo no idioma, aquelas aulas no idioma, aquilo fica uma coisa natural. Eu vou dar um exemplo para que vocês entendam. Eu já tive alunos que eram casados, alunos de francês que eram casados com pessoas francesas. Mas no começo do relacionamento, eles falavam inglês, por exemplo, com a pessoa. Então aquele relacionamento começou no inglês. Depois, para mudar o idioma e para começar a falar com a pessoa em inglês, ainda que em francês, ainda que o francês seja a língua daquela pessoa, ficou uma coisa artificial. As pessoas até dizem, que para você mudar depois, que você já tem o hábito, fica meio estranho. Isso não significa que não possa ser feito. Pode ser feito sim, mas já fica mais difícil. Quando você tem um filho, por exemplo, que você quer criar a criança bilíngue e você começa a falar em outra língua com a criança desde bebê, já vai ficando uma coisa natural. Quando você pega uma criança de 10 anos e fala, a partir de agora eu vou falar com você só em inglês, por exemplo, é difícil um pouco no começo, você vai ter dificuldades e até uma resistência da criança. Você pode
falar em inglês com ela e ter sucesso? Sim. Assim como o casal pode mudar o idioma no qual eles se comunicam. Mas você tem mais dificuldade, você tem mais resistência. Então, por isso, nas aulas acontece o mesmo. Se eu começo a dar aula só em português para o aluno, durante um longo período, e depois, de repente, eu falo para o aluno, olha, agora eu vou só falar em francês com você, vai ter uma resistência, uma dificuldade no começo. E essa resistência pode durar um tempinho, então é mais difícil, é mais fácil que o aluno abandone aquilo, que o aluno pense que ele não é capaz de entender. Então, eu tive essa experiência muitas vezes e percebi essa questão. Já na comparação que você faz no seu pensamento, porque é claro que no seu pensamento você vai comparar o tempo todo no começo, mas aí você vai comparando cada vez menos até você entender aquele idioma, né, naturalmente. Mas é claro que até você chegar num nível muito avançado, você sempre vai ter palavras que você não conhece, coisas que você não conhece. E aí não tem problema traduzir. O que eu aconselho ao aluno, por exemplo, se você pega a letra de uma música, eu aconselho você a traduzir somente as palavras que você não conhece. E aquelas que você conhece, aquelas frases que você conhece, você interprete na língua, você tente não traduzir, deixe lá. Então, por exemplo, você pode pegar um lápis, por exemplo, imprimir a música e traduzir em cima somente as coisas que você não conhece. E com o tempo é bem interessante você começar a usar o dicionário monolíngue. Eu uso com os meus alunos, eu pego a definição e mostro aos meus alunos desde o básico, porque algumas coisas eles já conseguem entender desde o básico. A definição na própria língua, no próprio idioma. Eu, por exemplo, só uso o dicionário monolíngue, não uso o dicionário bilíngue. Até doei os meus dicionários bilíngues que eu tinha. E é muito interessante, porque você passa a entender a língua pela língua, que é o que as pessoas que vivem naqueles países, né, nos países de língua francesa e todos os outros países fazem, não é? O que a gente faz em português. A gente procura uma palavra no dicionário com a definição em português. Quando você estuda sozinho, é difícil você estudar no próprio idioma. Você precisa de uma certa ajuda para isso, né? Mas não é impossível. Eu, por exemplo, quando eu comecei a estudar italiano, eu comecei a estudar sozinha. E eu assistia naquela época, não sei se vocês conhecem, eu assistia a um programa que passava na TV Cultura, né? Eram vídeos que ensinavam italiano, vídeos que eram italianos, inclusive era uma fita de vídeo que pertencia a um livro, né? O nome do livro é In Italiano, não sei nem se você já ouviu falar, um livro amarelinho. E eles pegavam aquele curso em vídeo, né? Que não era bem um curso, né? Era um complemento do livro. E eram historinhas que aconteciam em italiano, nas quais eles ensinavam algumas coisas. Não tinha tradução, porque justamente isso tudo foi feito na Itália. E eles vendiam para o mundo todo. Então, eu consegui aprender muitas coisas de italiano, porque eles faziam gestos, mostravam as imagens, mesmo sem saber nada, estando sozinha. Mas porque algum professor bolou aquilo, né? Não é que eu fiz totalmente sozinha, eu fiz com a ajuda de um material feito por um professor ou por vários professores. Mas realmente, se você pega na internet um vídeo daqui, outro lá, fica um pouco difícil que você consiga fazer tudo isso no idioma. Então você acaba trabalhando mais com a tradução do que sem a tradução. Mas se você tiver a ajuda de um professor que possa orientar, que possa trazer tudo pronto para você, você consegue aprender o idioma sem ficar traduzindo o tempo todo. Então, eu preparei um curso no qual você vai estudar comigo durante um mês de forma gratuita e você vai poder testar a forma com a qual eu ensino, a metodologia que eu uso para ensinar os meus alunos já há mais de 20 anos. Então, para fazer a inscrição no curso é só clicar no link que eu vou deixar aqui para você e vou deixar aqui também na tela um código que você também pode usar para fazer a inscrição. Nos vemos então no curso, nos encontramos no curso e nos vemos no próximo vídeo.
Salut!